Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje no nosso sexto tempo vamos embarcar numa viagem encantada, cheia de mistérios, criaturas mágicas e desafios super divertidos. Hoje, nossa jornada é com o Curupira, o guardião das florestas. Ele vai nos conduzir por entre as árvores e nos apresentar outros seres fascinantes do nosso folclore. E é claro que a matemática vai estar com a gente. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, respira fundo, porque a professora de matemática Cássia, Vilas Boas, tem histórias para contar. Dá uma olhada. Curupira, Boitatá, Iara, Saci e Cuca. Esses nomes ecoam nas histórias que ouvimos desde pequeno. São lendas que habitam no imaginário popular. Representam os guardiões da floresta, das águas, dos ventos e dos saberes populares. Cada lenda carrega um pedaço da nossa história. São memórias que nasceram nas aldeias, ecoaram pelas margens dos rios, cresceram nas comunidades e continuam vivas nas vozes de quem conta e reconta. É por isso que no dia 22 de agosto celebramos o Dia do Folclore Brasileiro, uma data dedicada a valorizar as tradições que atravessam gerações. Mais do que lembrar dos personagens folclóricos, essa comemoração reconhece a sabedoria dos povos tradicionais, o respeito pela natureza e a riqueza da nossa cultura. É como acender uma fogueira de saberes. Ela aquece a memória, ilumina o presente e protege a identidade do nosso povo. E falando em memória, quem aí já ouviu a história da bela jovem Nayá, que se transformou em flor e passou a viver nas águas da floresta como uma Vitória Régia? Uma lenda cheia de encantos que mora no coração do nosso povo. E agora prepare-se, porque vamos mergulhar em uma outra lenda muito conhecida do nosso folclore. É a lenda do Curupira, o guardião da floresta. E nessa nossa jornada cheia de magia, a matemática nos acompanhará. É com você, Prof. Marlon! Galerinha, eu já estou prontinho para contar várias histórias do nosso folclore. E sabe quem vai nos ajudar com isso? Ninguém menos que o guardião dos caminhos da floresta, o Curupira. Por onde ele passa, surgem histórias misteriosas e também muitos desafios envolvendo o tempo. Hoje vamos acompanhar o Curupira em suas visitas até o Boitatá e a Iara. É isso mesmo! O Curupira vive correndo de um canto para o outro para ajudar os seres encantados da floresta. E para dar conta de tudo, ele precisa ficar de olho nos horários e saber quanto tempo pode passar em cada missão. Para isso, ele precisa calcular o intervalo de tempo entre cada uma de suas visitas. O intervalo de tempo é o período que se passa entre o começo e o fim de um determinado evento. E para determinar esse intervalo, é preciso de duas informações fundamentais: o horário de início e o horário de término. E sabem como o Curupira descobre tudo isso? Mesmo no meio da floresta? Ele usa um jeito bem antigo, o relógio de sol e de estrelas. Isso mesmo! Observando a sombra que o sol projeta, ele consegue saber os horários do dia. Observando a posição das estrelas, ele consegue ver os horários pela noite. Mas nem tudo é tão simples assim na floresta, viu? O Curupira já percebeu que, para não se atrasar, é preciso prestar muita atenção nos horários. Só que existem dois horários nessa jornada mágica: os horários exatos e os horários não exatos. Os horários exatos, como 10 horas da manhã, 15 horas, 18 horas, são aqueles horários redondinhos, sabe? Que marcam o começo ou o fim de uma tarefa sem nenhum minuto sobrando. Mas o Curupira é danado. Ele não aparece nesses horários certinhos, não. Às vezes, ele chega no lugar às 16 horas e 15 minutos e sai só às 17 horas e 30 minutos. É por isso que nessa aventura a gente vai focar nos horários não exatos, que exigem um pouquinho mais de atenção na hora de calcular, né? E sabe qual é a estratégia que o Curupira usa para calcular o intervalo de tempo? Quando os horários não são exatos, o segredo é dividir o tempo em partes menores. Primeiro, contamos até o próximo horário exato. Depois, seguimos contando até chegar o horário final. Por fim, somamos essas partes menores para descobrir certinho
quanto tempo se passou entre o início e o fim da missão. Agora que já sabemos como funciona essa contagem por partes menores, estamos prontos para acompanhar de perto os passos do nosso guardião. E aqui começa mais uma aventura do Curupira, com os olhos atentos às sombras da floresta e os pés ligeiros cruzando trilhas encantadas. E dessa vez, quem vai calcular o tempo das visitas somos nós. No cair da noite, quando o céu começava a escurecer, o Curupira chegou em uma área de preservação. Lá o Boitatá o esperava aflito. Uma estranha presença ameaçava a mata. Sem perder tempo, o Curupira se uniu ao Guardião das Luzes para acender as chamas mágicas às 19h10. Essas chamas são capazes de afastar qualquer mal que rondasse entre as árvores. Os minutos correm como um vento até que o perigo finalmente recuou e as luzes puderam ser apagadas às 20h15. Agora é com a gente. Quanto tempo as luzes ficaram acesas? Como os horários não são exatos, vamos usar a estratégia do Curupira: dividir o tempo em partes menores. E para facilitar, vale lembrar que 1 hora tem 60 minutos, o que vai nos ajudar a entender os intervalos de tempo de maneira mais fácil. Agora, vamos contar de pouquinho em pouquinho. Primeiro, contaremos 19h10 até 20 horas. Nesse intervalo, temos 50 minutos. Agora vamos de 20 horas até 20h15. Aqui, passaram mais 15 minutos. Com isso, vamos somar essas duas partes. 50 minutos mais 15 minutos é igual a 65 minutos. Isso significa que as luzes ficaram acesas por 65 minutos. Mas espera lá, dá para deixar esse resultado ainda mais claro do jeitinho que o Curupira gosta. Vamos transformar esses 65 minutos em uma combinação de horas e minutos. Para isso, precisamos lembrar de uma relação importante entre essas unidades. 1 hora tem 60 minutos. Então, olha só, se 60 minutos formam 1 hora, a gente separa isso dos 65. 65 minutos é igual a 60 minutos mais 5 minutos. Isso quer dizer que 65 minutos é igual a 1 hora e 5 minutos. Então, as luzes mágicas do Boitatá ficaram acesas por 1 hora e 5 minutos. Com a missão concluída, o Curupira se despede do Boitatá e já se prepara para a próxima parada. Lá do meio do Rio Encantado, uma melodia começa a ecoar. É a Yara, guardiã das águas, que precisa de uma ajuda urgente para proteger o leito do rio. Alguma ameaça está poluindo as margens sagradas, e só com a força da natureza e o cuidado do Curupira será possível restaurar o equilíbrio. De pés ligeiros e coração valente, o Curupira chega à beira do rio e mergulha de cabeça nessa nova missão. Mas ele sabe que só pode ficar 1 hora e 25 minutos, porque ainda há muita trilha para proteger. Com a força das águas e das matas, o Curupira ajuda a Yara a salvar o rio. Quando a missão termina, são exatamente 22 horas e 45 minutos. Mas a pergunta é, que horas ele chegou na beira do rio? Como queremos descobrir o horário de início, precisamos voltar no tempo. Para isso, usamos a subtração. Como os horários não são exatos, faremos a subtração por partes. Primeiro, subtraímos 1 hora de 22 horas e 45 minutos, o que nos leva até 21 horas e 45 minutos. Depois, subtraímos os 25 minutos restantes, de 21 horas e 45 minutos, chegando a 21 horas e 20 minutos. Ou seja, o Curupira começou a ajudar a Yara às 21 horas e 20 minutos. E com o rio limpo e as águas tranquilas novamente, a Yara agradece com um canto suave que se espalha como brisa entre as árvores. O Curupira sorri, sabendo que cumpriu mais uma etapa de sua jornada. E assim, depois de iluminar a floresta com o Boitatá e restaurar as águas encantadas com a Yara, o Curupira seguiu sua missão pelos caminhos da mata. Mas, para cuidar bem da natureza e ajudar todos os seres mágicos, ele precisa estar sempre de olho no tempo.
E foi isso que aprendemos nessas aventuras, que contar o tempo pode ser bem divertido, ainda mais quando a gente usa o plano mágico da contagem em partes menores. Então, se preparem, galerinha, porque a jornada continua. O Curupira ainda vai encontrar outras lendas e, para calcular o tempo dessas visitas, a gente vai precisar usar tudo o que aprendeu. Bora para uma questão modelo, então? Bora lá! Durante a travessia pela floresta, o Curupira se encontrou com diversos seres encantados para celebrar a Festa das Lendas, um momento especial em que todos se reúnem em volta da fogueira para compartilhar histórias e proteger a mata. A celebração começou às 18 horas e 35 minutos e terminou às 20 horas. Qual foi a duração da Festa das Lendas? Será que foi o tempo que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir qual foi a duração da Festa das Lendas. Para isso, vamos dividir o tempo em partes menores. Sabemos que a celebração começou às 18 horas e 35 minutos e terminou às 20 horas. Como o horário de início não é exato, vamos contar o tempo em duas etapas. Primeiro, vamos do horário inicial até o próximo horário exato, de 18 horas e 35 minutos até 19 horas. Então, foram 25 minutos. Depois, seguimos de 19 horas até 20 horas, onde se passaram mais 60 minutos, que correspondem a 1 hora. Agora, somamos essas duas partes para descobrir a duração total. 25 minutos mais 1 hora é igual a 1 hora e 25 minutos. Portanto, a duração da Festa das Lendas foi de 1 hora e 25 minutos. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. Pronto, galerinha! Agora que a gente ajudou o Curupira a calcular direitinho quanto tempo durou a Festa das Lendas, está na hora de colocar tudo isso em prática. Vamos praticar! Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? A dica de hoje é sobre relações entre horário de início e término, ou intervalo, de um evento. Para descobrir quanto tempo durou um evento, observe o horário de início e o horário de término. O intervalo de tempo é justamente o tempo que passa entre esses dois momentos. Quando os horários não são exatos, como 15 horas e 20 minutos ou 16 horas e 5 minutos, o segredo é dividir o tempo em partes menores. Conte até o próximo horário exato, depois até o horário final e some tudo com calma. Essa estratégia ajuda a evitar erros e a entender direitinho quanto tempo se passou. Aproveite a dica. Até a próxima! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar, vamos praticar, vamos praticar. Olha só essa questão, galerinha. Perto do anoitecer, o Curupira foi até o Lago Encantado, onde a Vitória Régia o esperava para contemplar as estrelas. Um fenômeno raro cósmico iniciaria às 19 horas e 35 minutos, quando as estrelas iriam se alinhar. Esse fenômeno teve duração de 1 hora e 25 minutos. A que horas terminou esse fenômeno? Será que foi na hora da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, tempo na telinha e eu já volto com a resposta para você.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir a que horas terminou o fenômeno cósmico. Sabemos que ele começou às 19 horas e 35 minutos, quando as estrelas se alinharam e teve duração de 1 hora e 25 minutos. A estratégia é somar ao horário de início cada parte da duração do evento. Então, começamos somando as horas e depois os minutos. Bora lá! Somando 1 hora a 19 horas e 35 minutos, chegamos a 20 horas e 35 minutos. Agora, somando os 25 minutos restantes a 20 horas e 35 minutos, chegamos a 21 horas. Portanto, o fenômeno terminou às 21 horas. Assim, a alternativa correta é a letra D, marca a letra D. Se liga nessa questão, galerinha! Certa noite, o Saci Pererê estava preocupado com suas travessuras, pois a comunidade ribeirinha ainda estava muito iluminada. Ele observou que as luzes haviam sido acesas às 19 horas e 20 minutos e desligadas somente às 21 horas e 5 minutos. Por quanto tempo as luzes da comunidade ficaram acesas? Será que foi o tempo que está na alternativa A, na alternativa B, na alternativa C ou na alternativa D? Bem, tempo na telinha e eu já volto para a gente saber qual é a resposta certa. Até daqui a pouco. Bem, para resolvermos essa questão, precisamos calcular quanto tempo as luzes da comunidade ribeirinha ficaram acesas. Sabemos que elas foram acesas às 19 horas e 20 minutos e apagadas às 21 horas e 5 minutos. Como os dois horários não são exatos, vamos calcular o intervalo de tempo por partes. Primeiro, contamos de 19 horas e 20 minutos até 20 horas. E já foram 40 minutos. Depois, de 20 horas até 21 horas e passou 1 hora. Por fim, de 21 horas até 21 e 5 minutos, que aí já foram mais 5 minutos. Agora, vamos organizar esses tempos. No total, passou 1 hora e somando os 40 minutos mais os 5 minutos, temos 45 minutos. Dessa forma, temos 1 hora mais 45 minutos, ou seja, 1 hora e 45 minutos. Portanto, as luzes da comunidade ficaram acesas por 1 hora e 45 minutos. Sendo assim, a alternativa correta, a letra C. Marca a letra C. E se liga nessa questão, galerinha. A Cuca terminou de preparar uma poção às 12 horas e 40 minutos e disse ao Curupira que o ingrediente mágico havia ficado no caldeirão por 2 horas e 15 minutos. Em qual horário o ingrediente foi colocado no caldeirão? Será que é o horário da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Tempo na telinha e já já eu volto com a resposta certa. Até daqui a pouco.
Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir em que horário o ingrediente mágico foi colocado no caldeirão. Sabemos que a poção foi finalizada às 12 horas e 40 minutos e que o ingrediente ficou no caldeirão por 2 horas e 15 minutos. Como queremos descobrir o horário de início, vamos voltar no tempo. Para isso, a estratégia é fazer a subtração por partes, pois os horários não são exatos. Primeiro, subtraímos as 2 horas de 12 horas e 40 minutos, o que nos leva até 10 horas e 40 minutos. Depois, subtraímos os 15 minutos restantes de 10 horas e 40 minutos, chegando a 10 horas e 25 minutos. Portanto, o ingrediente foi colocado no caldeirão às 10 horas e 25 minutos. A alternativa correta é a letra D. Marca a letra D. Então é isso, galerinha. Chegamos ao final dessa jornada com os seres mágicos da floresta. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde vamos continuar explorando o nosso mundo da matemática. Até lá!